Imagina que seu corpo é como uma engrenagem complexa, um mecanismo biológico finamente ajustado para o movimento, para a ação, para o deslocamento constante. Agora, pega essa engrenagem e deixa ela parada. Por horas, todos os dias, por meses, anos. O que você acha que acontece? Ela começa a enferrujar. E é exatamente isso que acontece com o corpo humano quando passamos muito tempo sentados. Mas não é uma metáfora vazia. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu sou o Alexandre Lemos e já deixa o seu like e se inscreve no canal para ajudar com o meu trabalho. A ciência já mostrou que o corpo, quando fica em inatividade prolongada, entra em um estado de desaceleração sistêmica. Os músculos se atrofiam gradualmente, as articulações perdem mobilidade, o sistema cardiovascular reduz sua eficiência e até a atividade cerebral sofre impacto, afetando a concentração, o humor e até a criatividade. Estudos da Organização Mundial da Saúde indicam que o sedentarismo já é considerado o quarto principal fator de risco de morte no mundo. E se engana quem acha que ir à academia por 1 hora por dia resolve. Não resolve. O problema é o acúmulo de horas contínuas de inatividade, o tempo excessivo sentado sem interrupções. Isso muda a forma como seu corpo processa energia, como armazena gordura, como reage à glicose no sangue. Sentar por muito tempo, especialmente de maneira passiva, como em frente ao computador ou à TV, desacelera o metabolismo, reduz o número de enzimas responsáveis por queimar gordura e pode dobrar o risco de problemas cardíacos, mesmo entre pessoas aparentemente saudáveis. E aí começa o ciclo. Dores aparecem, você se sente mais cansado, o rendimento cai e a motivação para se mover diminui ainda mais. Um círculo vicioso silencioso, mas que se instala com força. Agora, vamos entender fisiologicamente o que acontece quando permanecemos sentados por longos períodos. Quando nos sentamos, principalmente com má postura, o que é extremamente comum, nossa pelve gira para trás, causando uma retroversão pélvica. Isso encurta os músculos isquiotibiais, parte de trás da coxa, sobrecarrega a região lombar e desativa os glúteos, que literalmente desligam por falta de uso. Essa inatividade gera um fenômeno chamado de amnésia glútea, em que os glúteos deixam de ativar corretamente até mesmo quando você tenta usá-los, durante caminhadas, exercícios ou até em simples tarefas como subir escadas. A consequência disso é um efeito dominó em toda a cadeia muscular posterior. A lombar tenta compensar essa falta de ativação, gerando dor. O quadril, por sua vez, perde mobilidade. E, em cima disso tudo, a postura encolhida afeta também a respiração. Com o diafragma comprimido, a respiração se torna superficial, feita apenas pela parte superior do tórax. Isso reduz a oxigenação do sangue, o que impacta diretamente sua energia e concentração. Além disso, ficar sentado com o pescoço projetado para frente, algo muito comum ao usar computador ou celular, gera tensão constante nos músculos cervicais, provocando dores de cabeça, rigidez no pescoço e até formigamentos nos braços por compressão de nervos. Já os ombros curvados e caídos para frente afetam a biomecânica da escápula, prejudicando movimentos simples dos braços e aumentando o risco de lesões como tendinites e bursites. É como se o corpo inteiro fosse sendo moldado, aos poucos, para a imobilidade. Só que esse molde cobra um preço, e alto. E o mais curioso e assustador é que o impacto de tanto tempo sentado vai muito além da dor muscular. A ciência já associou o comportamento sedentário a uma série de problemas metabólicos. Quando você permanece em inatividade por mais de 90 minutos, sua sensibilidade à insulina diminui. Isso significa que seu corpo começa a ter dificuldade de processar o açúcar presente no sangue. Em outras palavras, aumenta seu risco de diabetes tipo 2. O colesterol também sofre alteração. A queda do HDL, o colesterol bom,
e aumento do LDL, o ruim. A circulação nas pernas é afetada drasticamente. Quando você fica com os joelhos dobrados por muito tempo, há uma compressão das veias femorais, dificultando o retorno venoso. Isso pode causar inchaço, sensação de peso nas pernas e, a longo prazo, formação de varizes ou até trombose venosa profunda, uma condição que pode ser fatal se um coágulo migrar para os pulmões. Além disso, o sedentarismo influencia negativamente na produção de hormônios reguladores do humor, como a serotonina e a dopamina. Isso significa que a falta de movimento está ligada a quadros de ansiedade, depressão e fadiga crônica. E nem estamos falando ainda da saúde cognitiva. Estudos mostram que pessoas que se movimentam mais ao longo do dia têm melhor memória, raciocínio mais ágil e menor risco de desenvolver demência em idade avançada. É como se o corpo dissesse: se você não se move, eu vou desligando sistemas, um por um. Mas vamos virar essa chave. Vamos falar de soluções. E a primeira delas é entender que o corpo humano responde incrivelmente bem ao estímulo do movimento, desde que ele seja constante e bem distribuído ao longo do dia. Não adianta só acumular tudo numa sessão de treino de 1 hora e passar o resto do dia imóvel. A solução real está no movimento intermitente. Pequenas doses de mobilidade aplicadas ao longo das suas 8, 10, 12 horas de vigília. E aqui entram os chamados microexercícios, que são movimentos rápidos, eficazes, que não exigem espaço nem equipamento e podem ser feitos entre uma tarefa e outra. Um dos mais indicados para quem passa muito tempo sentado é o alongamento dinâmico do flexor do quadril. Você pode executá-lo colocando uma perna à frente, como se fosse fazer uma passada longa, e empurrando suavemente o quadril para frente. Manter o tronco ereto e o abdômen levemente contraído potencializa o efeito. Outro movimento excelente é o chamado Good Morning, em que você se mantém em pé, com os joelhos levemente flexionados e inclina o tronco para frente com a coluna reta, ativando os isquiotibiais e a lombar de forma segura. Pode parecer simples, mas esses movimentos realizados com frequência restauram a mobilidade perdida e reacendem músculos que estavam adormecidos. E não podemos deixar de falar dos exercícios posturais. Ficar muito tempo com os ombros caídos para frente gera uma postura cifótica, aquela corcunda característica que vemos em muitos trabalhadores de escritório. Para combater isso, o exercício de retração escapular é fundamental. De pé ou sentado, com as mãos apoiadas na nuca, você vai tentar abrir o peito, aproximando as escápulas como se quisesse segurar uma caneta entre elas. Esse exercício ajuda a reprogramar a musculatura das costas, trazendo a coluna para a posição neutra e natural. Outro ótimo movimento é a elevação de ombros com rotação externa. Com os braços dobrados a 90 graus, você gira os antebraços para fora, mantendo os cotovelos próximos ao corpo. Isso ativa o manguito rotador e melhora a mecânica dos ombros, que frequentemente são sobrecarregados pela má postura. E a cereja do bolo são os exercícios de ativação de glúteos, como a ponte, que já mencionamos, e também o clamshell, ou concha, que é feito deitado de lado, com os joelhos dobrados, abrindo e fechando os joelhos como uma concha. Esse exercício ativa o glúteo médio, essencial para a estabilização da pelve e prevenção de dores lombares. Mas além dos movimentos físicos, existe uma parte essencial que muitos ignoram: a mudança de mentalidade. Não basta saber o que fazer. É preciso tornar o movimento um pilar da sua rotina. Isso significa mudar pequenas coisas, estacionar mais longe, subir escadas ao invés de usar o elevador, atender ligações caminhando pela casa, fazer reuniões em pé, criar zonas de movimento em casa, colocar uma bolinha de tênis no chão para massagear os pés enquanto trabalha, usar uma almofada de propriocepção na cadeira, deixar um elástico de resistência por perto. Essas estratégias ajudam a manter o corpo em alerta, a não se deixar afundar, literalmente,
no sedentarismo. E mais, use a tecnologia a seu favor. Baixe aplicativos que te lembrem de levantar a cada hora. Coloque alarmes com mensagens motivacionais. Faça do seu ambiente um aliado e não um vilão. Porque, no fim das contas, o segredo não está em grandes mudanças, mas em microdecisões repetidas todos os dias. Movimento não é só algo que você faz na academia, é uma forma de viver. Agora, imagina como seria a sua vida se você aplicasse tudo isso. Menos dor, mais disposição, mente mais clara, corpo mais leve. Imagina acordar e não sentir aquela rigidez nas costas. Caminhar sem desconforto. Trabalhar sem terminar o dia com a sensação de estar desmontando. Isso é possível. E começa agora, com uma escolha: levantar, alongar, respirar fundo e começar a devolver ao seu corpo aquilo que ele sempre quis: liberdade de movimento. Porque, no final, o corpo fala. A pergunta é: você vai continuar ignorando ou vai finalmente ouvir? E se você quiser se manter hidratado de forma inteligente, estou deixando o link no primeiro comentário fixado da melhor garrafa térmica de aço inoxidável de grande capacidade. Deixa o seu like nesse vídeo, compartilha e se inscreve no canal. Até a próxima!